lá, o nome de vocês vão estar aqui, as coordenadas, tá? Então a gente vai ter um posicionamento que a gente vai se localizar. Então, a primeira coisa, quando nós fomos apresentar os materiais, eu pedi para que vocês colocassem as coordenadas das casas de vocês. Quando vocês foram colocar as coordenadas das casas de vocês fizeram o quê? Vocês mandaram um bando de dados, latitude, longitude, e colocaram para mim. Eu tenho que organizar esse bando de dados num banco de dados, que a partir daí nós vamos conseguir espacializar e nós vamos conseguir desenvolver. Aí eu pedi para que vocês fornecessem as coordenadas em graus, minutos e segundos. O que aconteceu? Quando nós fizemos a apresentação em graus, minutos e segundos, nós temos a posição e a localização de vocês. Podemos fazer de diversas formas, podemos fazer de forma manual, digitando as coordenadas, e a gente vai localizar a nossa referência, a nossa posição, e nós podemos automatizar. Então existem algumas ferramentas, eu venho aqui, eu tenho várias aplicações, eu estou na minha conta, eu estou logado aqui, então vocês precisam estar logados na conta de vocês. Deixa eu fechar aqui a outra tela para eu ir acompanhando vocês no chat. E eu tenho o Maps, que ele vai permitir a visualização de diferentes formas. Então o Maps ele já consegue, entre outras coisas, trazer para nós aqui a localização onde nós estamos. Então vocês conseguem ver onde eu estou aí, ó, que ele já anota a minha coordenada. Então vocês começam a ter as referências, vocês conseguem se localizar. E o que vai acontecer? Quando eu estou aqui, eu quero trazer aquela lista, eu quero trazer as coordenadas de vocês e colocar nesse mapa aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho aqui o meu menu, e no meu menu eu vou ter várias outras informações, e uma delas é seus lugares. Quando eu tenho seus lugares, eu posso colocar marcadores, ou eu posso vir aqui e colocar em mapas. Quando eu venho e coloco em mapas aqui, eu vou mandar criar um novo mapa. Criar novo mapa, ele está jogando para a parte do My Maps, que permite eu inserir informações, e essas informações que elas sejam localizadas no nosso objeto aqui, é espacializar as coordenadas que vocês forneceram. Então ele trouxe essa tela para nós, então ele gera aqui o título do mapa, eu posso vir aqui editar, eu vou chamar Localização Acadêmicos de Geografia, primeiro ano. Aí eu posso colocar uma descrição. Este mapa tem o objetivo de mostrar a localização dos acadêmicos de geografia. Posso colocar o que eu achar interessante, vou lá, salvo. Ele já apresenta para mim o nome e vai apresentar para mim a localização. E eu tenho como fazer algumas outras questões. Eu posso adicionar camada, no caso no meu já está aqui, mas eu vou colocar adicionar camada, caso não apareça, ele já vai habilitar um novo. Eu venho em importar. Quando eu venho importar, vejam, ele fala que pode arrastar arquivos CSV, XLS, X, KML. O XLS está aqui, que é do Excel. Eu não fiz o teste nele, eu fiz o teste no CSV, vi algumas referências, eles fazem utilizando esse CSV. Então, eu prefiro manter o que já está apresentando aí com segurança, que a gente tenha o resultado. Então, eu vou lá, localizo o meu endereço, CSV1, arrasto, ou eu chamo ali pelo caminho, ele vai permitir a localização onde ele está. Então, ele vai falar o seguinte: escolher colunas para posicionar marcadores. Aí selecione as colunas de arquivos que você informou onde estão as coordenadas. Então, eu já coloquei o nome lá na coluna latitude e longitude, e ele já sabe, automaticamente ele já pegou essas palavras aqui e setou para mim, ó. Eu não preciso nem ir lá marcar, caso não esteja marcado, se você esqueceu de colocar o nome, você pode ir e colocar essa localização. Você continua, eu quero que ele mostre, a identificação vai ser com o nome de vocês. Então, os pontos lá, eles estarão localizados com os nomes de vocês.
Ao concluir, ele está carregando para mim, ele vai fazer a execução aqui, ele fica rodando, e o que que ele fez? Ele trouxe para nós as localizações que vocês informaram. Então, as coordenadas de latitude e longitude, elas estão expostas aqui. Quando eu ponho o dedo sobre ele aqui, ele vai falar quem que é o Wesley, a latitude e a longitude que ele informou. Ele tem o Gabriel, ele tem todos os pontos ao Vitor Eduardo, que está aqui, tá vendo? E aí tem algumas pessoas que não estão em Campo Grande, que tem outras coordenadas, que estamos em outros fusos. Então eu vou pegar alguém que está para lá do a Amanda, que está numa longitude já de 51, a gente está aqui numa longitude de 57, e temos mais gente distante lá. Opa, tem gente que está fora aqui, ó. Tem alguém que colocou a Bianca, ela parece que está numa ilha. Talvez a coordenada que foi apresentada, ela não se não expressou o ponto correto. Talvez em vez de ser 46 fosse 56, alguma coisa. Então a gente teria a localização e o posicionamento. Olha lá do Matheus também, onde está localizado. Então vocês conseguem ver espacialmente onde estamos. Então as coordenadas permitem a gente localizar e ter essas referências. Então eu posso chegar lá nos meus endereços ainda e posso fazer algumas edições. Eu posso renomear camadas, eu posso fazer algumas brincadeiras aqui, eu posso colocar a casinha de cada um, eu vou marcar de vermelho, de laranja, aí que seja. Enfim, permite a gente distribuir e como que isso está organizado. Ah, eu quero mudar o nome, então todos que apresentaram aqui foram colocados. Aí eu tenho alguns dados que eu tive problemas, peraí, dispensei os dados da tabela. Ah, não, tá ok. Tá perfeito. Então eu tenho todos os 30 nomes. Opa, ele está me dando os 30 pontos aqui. Lá na tabela do Excel nós temos. Opa, não, vamos abrir, eu fechei. Então eu quero ver os. Aqui eu trouxe, eu tenho 30 nomes, então os 30 nomes estão espacializados. Depois eu vejo e posso localizar alguma inconsistência, algum problema, que eu tenho uma localização que o Vitor Hugo passou, então a latitude ele não está coincidente. Talvez a localização dele, Vitor Hugo aqui, eu tenho ele teve somente uma informação de latitude, não teve, de longitude, não teve de latitude. Então isso é possível a gente organizando e a gente desenvolvendo conforme for fazer o trabalho. Então, feito isso, estou com o mapa de localização de vocês, então a gente já começa a ter uma referência e vocês podem brincar e fazer da forma que acharem interessante. Se eu coloco para visualizar, a gente está no modo de edição. Aqui nós temos um mapa de visualização. Então, olha lá que legal. A gente vai querer espacialmente verificar onde estão os nossos acadêmicos conforme as coordenadas que foram informadas. Então, eu parti do bando de dados, dei uma organizadinha no banco de dados, e aqui a ideia é mostrar como que eles estão espacializados. Eu vou fazer o seguinte, eu posso compartilhar esse endereço com vocês aqui, que eu venho aqui, e vou fazer um compartilhamento, pode ser via e-mail, vou alterar permissões, eu vou deixar para que todo mundo tenha acesso, mudar aqui, qualquer pessoa, concluído, devia ter pego lá também, eu devia já ter, peraí, compartilhar, aqui, e eu vou compartilhar esse link. Quando eu copiei, vou colocar aqui para vocês, no chat, vamos ver, isso aí. Tá no chat de vocês aí, vocês têm acesso a esse mesmo mapa, vocês podem entrar e vocês vão olhar o link aí para poder visualizar isso. Então eu construí um mapa que a gente utilizou as informações que vocês colocaram. A partir daqui eu já começo a trabalhar com outros fatores, com fusos, com outras aplicações e com outros temas, que é o que nós estamos entrando agora para os nossos mapas temáticos, que é o tema agora dessa nossa próxima aula, né? O que a gente estaria fazendo sobre isso. Então, esse primeiro momento aqui, eu fui lá e coloquei para vocês apresentarem essas informações. Mas eu pedi mais uma informação para vocês. Eu pedi para que vocês colocassem os nomes dos países, não foi isso? Então, lá atrás eu falei assim, eu queria que vocês apresentassem para nós os nomes dos países. Deixa eu ver aqui. Não, eu substituí o nome, então eu não vou estar
separado. Então, conforme vocês colocaram, teve gente que colocou localizações, nomes das capitais, nomes de algumas cidades, mas eu fui lá da forma que eu tinha, representando, aqui ele já está salvo em CSV, então ele tem as suas referências. Eu comecei colocando algumas coordenadas, depois eu desisti delas e coloquei somente o nome dos países para que a gente pudesse ter essa espacialização e a gente conseguisse localizar elas. Então eu tenho aí 88 países e eu vim pelo nome dos países para poder localizar espacialmente. Então, uma forma que eu coloquei para vocês que eram as coordenadas geográficas, e nós temos um outro elemento, uma outra forma, que é através dos nomes. No caso aqui, o nome dos países, e ele vai fazer. Lógico que eu pedi que vocês escolhessem as coordenadas para vocês exercitarem, trabalhar com graus, minutos e segundo, mas se vocês adotassem somente o nome da localidade, a gente também pode fazer o mesmo elemento. Então, o mesmo formato aqui, nós vamos lá para o Google, deixa eu abrir ele aqui, cadê? Esse. Nós vamos lá, esse aqui é da visualização, eu vou entrar no mapa, eu tenho outra camada aqui, tá aqui, então eu posso tirar os endereços e eu posso importar. E eu vou importar quem? Agora eu vou colocar aquele países, que são os nomes que eu mostrei para vocês. E da mesma forma, agora eu vou fazer a seguinte referência. Lembra que no primeiro mapa que vocês informaram as coordenadas, eu assumi eles como referência para localização. Aqui eu não tenho as latitude e a longitude de todos os países, mas eu tenho os nomes. Então eu vou lá e falo assim, ó, eu quero que você pegue a partir dos nomes e você vai fazer essa localização. E aí eu tenho outras informações, como que eu vou identificar, é o nome do país da mesma forma, e mando concluir. Ele vai executar esse procedimento, e agora ele vai setar para nós todos os 88 pontos que vocês colocaram, que vocês apresentaram. Então, quando vocês colocaram os nomes de países, tem alguns que são repetidos, que eles estão colocados aqui para nós, no caso aqui são 87, da mesma forma eu posso vir aqui, editar, colocar outro elemento, colocar outras cores, que vão permitir eu fazer essa distribuição e essa localização. Então eu tenho lá localizações que nem Brasília, eu tenho aqui localizações que é Brasil, eu tenho algumas localizações que são Chicago, por exemplo, né? Não está como Estados Unidos, Nova York. Eu vou ter, opa, quem que é esse cara aqui? Vamos ver, Washington. Cadê você? Para vir para cá, olha lá, Seattle, Islândia, aí teve gente aí da Rússia, teve gente da Coreia do Sul, aí tivemos algumas localidades, tem um cara lá da Polinésia Francesa, as Guianas. Então, quando vocês colocaram os nomes, que tiveram alguns repetidos, e da mesma forma eu fui colocando, conseguimos aí espacializar e visualizar. Então, dois mapas que vocês fizeram, e se vocês entrarem no link, vocês vão ter os dois lá, porque eu estou atualizando no mesmo link que eu compartilhei com vocês, e aí eu posso, da mesma forma, colocar os países e eu posso colocar os interesses. Então, se a gente... Vou só mudar a cor aqui dos países, porque está na mesma cor, a gente vai confundir lá. Então, eu tenho os países que vocês apontaram e nós temos os pontos aí e permite fazer o mapa da forma que quiser. Então, é o primeiro momento aí que nós fizemos essa espacialização e permitiu. Ah, vamos achar aí, você quer ver o nome aí, cadê? Como que é o Turcomenistão? Se a gente colocou aqui, se colocou, eu tinha apresentado. Vamos ver, ou se não tiver, também não vai aparecer não. Olha lá, o Turcomenistão, olha lá, onde que tá o seu cara aqui, ó, ele já achou o Ian, Gabriel Ian, né? E aí a gente tem a localização, ele vai fazer isso. Então hoje a gente consegue fazer essa relação tanto das coordenadas quanto com os nomes. E acredito que era algo que parecia muito distante, muito difícil da nossa realidade. E esses formatos aqui são bem interessantes e bem fáceis. Eu vou colocar aqui no formato de visualização. Então a gente tem lá a capacidade de visualizar, a gente consegue enxergar eles. E a gente pode imprimir este mapa, e quando a gente vai imprimir esse mapa, ele vai pedir alguns formatos. Como que eu quero? Eu quero que ele faça PDF, eu quero que ele me mostre em retrato, ou eu quero que ele me mostre em paisagem. Então vamos optar em paisagem, vamos colocar um tamanho de papel A4 aí, e aí eu tenho a imagem, eu até vou colocar uma imagem que eu acho que fica até mais tranquilo,
Vou colocar o PDF, que vai ser mais fácil, eu compartilho com vocês na sequência. Então ele vai carregar o mapa para mim e já trouxe lá o nome dos países. Vocês estão vendo aí, eu falo o primeiro mapa que vocês vão ter acesso, que vocês vão ter produzido. Então você vai fazer um trabalho de geografia na sua sala de aula.